Antes de começar essa exposição doutrinária, eu convido a todos neste momento para que nós nos coloquemos em sintonia com o nosso Mestre Jesus, com estes abnegados e incansáveis trabalhadores do bem, que aqui estão nos transmitindo paz, serenidade, rogando, Senhor, a Ti mais uma vez, como eternos pedintes que somos, que Tu possas nos envolver na Tua luz, que nós tenhamos condições de mergulharmos na sintonia com o mais alto, buscando a inspiração, a intuição, neste momento onde aqui estamos, com o único objetivo de sermos úteis na divulgação da Tua doutrina abençoada. Ampara-nos, Senhor, assista-nos, envolva-nos, que possamos ter uma noite proveitosa e que Tu possas, Senhor, através desses mensageiros, nos guarnecerem agora e sempre, e que assim possa ser. Então, prezados irmãos, nesta noite a gente tem a grata satisfação de trazer para este trabalho a nossa irmã Luciane Bandeira, que vai trabalhar este tema fé e ação. Então, a nossa querida irmã. Boa noite a todos. É com muita alegria que estou aqui para falar desse tema de suma importância, principalmente nos momentos que nós estamos passando. Momentos de pandemia, momentos de angústia, de aflições, o quanto é importante nós buscarmos essa fé, mas a fé alinhada à ação, porque a ação é o que move essa fé, né? Então nós vamos trazer um pouquinho de Emmanuel, lá na obra O Consolador, que vai nos falar, nos responder na questão 354, fé, que eu penso assim ser muito importante para a gente, esse ensinamento do nosso querido Emmanuel, quando ele nos diz assim, na resposta lá: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Eu sei que este momento vai passar. Eu sei que não estamos desamparados. Eu sei que Deus, os bons espíritos, estão a nos fortalecer. É muito interessante quando Emmanuel nos traz isso, porque não é só a gente dizer eu creio, né? Isso faz a gente raciocinar em relação à nossa fé. Quando a gente diz eu creio que vai melhorar, mas será que eu creio mesmo? Será que eu realmente sei que isso vai acontecer? Então Emmanuel nos faz a gente trocar esse eu creio para afirmar que eu sei. Aí sim eu estarei tendo essa grandiosa fé, essa fé em Deus, essa certeza, né, de que Deus realmente está conosco, os bons espíritos, e que tudo passa, né, como dizia lá na cabeceira de Chico Xavier, né, tudo passa e isso também passará. Lá no Evangelho, no capítulo 19, que fala sobre a fé, Kardec nos traz que a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar
ao objetivo visado. Isso é muito interessante quando Kardec nos traz isso, né? Aquela calma, a gente realmente tem aquela fé, mas a fé com calma, com paciência, naquela certeza de que o objetivo realmente ele vai chegar. E aí eu lembro de uma história de Madre Teresa de Calcutá, que nos faz assim a gente ter mais certeza ainda do que é isso que Kardec está trazendo aqui, como é, né, o exemplo dessa fé, e a gente pode usar essa irmã como exemplo. Teve uma época que Madre Teresa queria fazer um hospital, e era muito interessante porque ela chegava na prefeitura e o fiscal dessa prefeitura não liberava o projeto para esse hospital. Cada vez estava tudo direitinho, as papeladas, quando chegavam nele, ele dizia que não dava, que não tinha sido aprovado o projeto. E aí tinha um padre que estava junto com Madre Teresa, que acompanhava esses momentos. O padre diz: nossa, mas a gente não vai conseguir, né, Madre Teresa? E aí ela responde: Jesus não está com pressa. Aí vai passando mais um tempo, ela continua, não desiste, que é essa calma que Kardec nos traz aqui. Mas em ação, como foi lá o título, né? A gente não desistir, a gente tem essa ação. E aí ela continua, volta na prefeitura e a mesma coisa acontece, não consegue. De repente esse fiscal entra de férias, dá um outro fiscal no lugar dele. Quando ela chega lá com os papéis, esse outro fiscal olha e ele diz assim: mas aqui está tudo certo, tudo correto, vamos aprovar sim. E aí ele aprova aquele planejamento ali do hospital. Madre sai dali com o padre, bem feliz. E vamos, você viu, padre, agora Jesus está com pressa. E eles dão uma risadinha, voltam para lá felizes no coração por poder conseguirem fazer o projeto do hospital. Quando eles estão lá construindo o hospital no início, chega o pessoal e derruba tudo. Começa a destruir mais que tinha sido cancelado o projeto, que não ia dar. Madre Teresa não desiste, né? E aí, naquele momento ali que está sendo derrubado as paredes, no mesmo momento chega um papel nas mãos deles novamente. Olha que teste de fé, né? Não, foi aprovado sim. Podem continuar, agora é definitivo. E aí Madre Teresa olha para o padre e diz: viu, agora Jesus está com pressa. E aí ele diz assim: mas Madre Teresa, as paredes foram derrubadas, tudo que a gente estava fazendo já foi destruído. E aí ela olha para ele e diz assim: as paredes provavelmente não estavam bem construídas, com o tempo poderiam cair. E o padre olha para ela, né? Imagina nesse momento que ensinamento, meus irmãos, que ela traz de fé. Será que a gente agiria assim nesse momento? A gente vendo as nossas paredes, de repente sendo derrubadas, será que a gente conseguiria ter essa questão assim de Jesus, de Deus, que eles estavam com pressa ou não estavam? Quando ela fala em Jesus, né, que é o caminho, a verdade e a vida para chegar ao Pai, a gente está falando dos dois, né? E ele naquele momento ali estava com pressa, né, e consegue, e aí o hospital é erguido. Mas a gente vê que essa perseverança na fé, muitas vezes nós vacilamos. A nossa fé muitas vezes vacila. Em momentos de conflito, em momentos que nós temos um objetivo, será que nós vamos nessa ação que Madre Teresa tinha e que muitos outros irmãos aí também tiveram, e nós podemos trazer Jerônimo Mendonça, que acamado, daquele jeito, né, sem mexer nada, conseguiu construir orfanatos. Por quê? Porque ele tinha fé, e essa fé dele era uma fé em ação. Será que nós já estamos conseguindo esse objetivo? Lá na obra, Joana de Ângeles responde, né, através da psicografia de Divaldo Franco, ela nos diz assim, o Espírito de Joana: a fé é a flama divina que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo: mágoas, desaires, revoltas, traições e até mesmo a morte. É muito interessante quando Joana nos traz isso, porque é para a gente pensar, porque a fé ela precisa estar em todos os momentos de nossa existência, nos momentos tristes, nos momentos, né, onde nós nos sentimos magoados, onde nós nos sentimos feridos. Nós precisamos ter essa fé. E aqui eu trago o exemplo dentro disso que Joana nos traz, lá na obra 2000 anos, Lívia,
Para mim, um exemplo de fé, assim, nossa, que nós podemos muito, tem vários exemplos de Lívia na obra 2000 anos que nós podemos usar como referência. Uma mulher que acreditava em vários deuses, inclusive o deus Júpiter da época, ali naquele momento deles, que era a maior referência, mas acreditava nos deuses, né? De repente, através da serva Ana, começa a conhecer mais a caminhada do Nazareno e se encanta, mas não é aquele encantamento assim de só deslumbrar, não. Ela se encanta porque ela começa a se sentir tocada, Deus no primeiro momento, quando ela vai até o mestre e ela ouve Jesus falando para a multidão. E eu lembro ainda que na obra fala dos trajes, que até os trajes ela trocou para que ela não parecesse tanto, né, com uma mulher de um senhor, né, como a gente via, como ele era cobrir-lentos. E ela vai com uma roupa, um traje mais simples, traje de serva, para que pudesse ouvir o mestre. E é muito interessante porque aquelas palavras de Jesus a tocaram tão profundamente que a fé ali despertou, porque ela já estava, mas estava, né, naquele estado ainda criança, mas aquilo despertou. E despertou de uma forma que foi muito interessante, que durante 25 anos ela foi acusada de traição, ela foi acusada de várias situações que eu não vou falar da obra toda aqui, porque tem que ficar aquela vontade da gente ler, porque é uma obra maravilhosa. Eu estou lendo ela pela terceira vez e não me arrependo, cada vez a gente aprende mais. Mas ali Lívia nos traz. Em nenhum momento ela se desesperou quando ela foi acusada de traição. Ela teve aquela fé calma, mas a fé em ação, porque ela ajudava, ela fazia, ela tentava, ela ia até Simeão, que foi um tutor, dá para se dizer para ela, um mentor encarnado, enquanto estava com ela, que ensinou muitas coisas para ela na sua caminhada. E Lívia não desistiu, sempre com aquela fé em Cristo. Mesmo nos momentos, como diz aqui Joana, de mágoas, momento de desaires, de revoltas, de traições e até mesmo a morte, Lívia em nenhum momento desfaleceu, porque ela tinha essa fé, a fé divina. Nós vamos encontrar na obra Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, né, que traz a psicografia de Chico Xavier. Eu acho muito linda essa parte aqui. Esses dias estava escutando o Simão Pedro de Lima, ele também usou essa parte numa palestra dele, que eu acho muito interessante, que diz assim: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Então, essa fé, ela não vai nascer em nós de uma hora para outra. Não é assim, não é uma escola de fé. Hoje nós vamos abrir aqui um curso de fé e nós vamos ver quem é que já vai aprender e vai ter fé. Isso é algo que nasce em nós, e Kardec já nos traz isso muito bem no capítulo 19, lá onde fala sobre a fé transporta montanhas. Ali Kardec já nos traz o sentido, a importância dessa fé viva. Quando começa a nascer, a crescer em nós, é porque ela já está brotando daquilo que foi germinado de outras encarnações. Então a gente vai tendo as nossas encarnações, vamos tendo aquele aprendizado, aquela passagem por um momento que nos tocou mais, e aquilo vai aprimorando em nós, e daqui a pouco a gente já começa a ter, né, o que diz aqui Emmanuel, a árvore da fé viva, para que ela cresça em nós. Por isso que muitas vezes isso não vem nem de crença. Muitas vezes nós vimos pessoas que não têm religião nenhuma, mas que têm uma fé incrível. Nós vimos crianças muitas vezes que têm uma fé de algo e acredita naquilo realmente, mais do que muitas vezes um adulto, porque ela já está com aquilo já crescendo em si. Nós temos muitos irmãos que nos trazem isso. Nós podemos usar o exemplo de Bezerra de Menezes também, no momento onde ele está descendo a Federação Espírita Brasileira, a escadaria, já cansado de um dia bem exaustivo, mas ao mesmo tempo preenchido de luminosidade do trabalho, do bem, indo para casa, descendo as suas escadas, e vem um jovem até ele, inclusive de aparência bem cansado, triste, até mesmo fisicamente, né? Bezerra relata, a obra de Bezerra relata isso, e ele olha para Bezerra e diz que está apavorado, que ele precisa de ajuda, porque ele está com fome, a família está com fome, a esposa e o filhinho estão doentes, e ele não tem trabalho.
Bezerra, naquele momento, bota suas mãos no bolso, vê que não tinha mais nada a não ser o que ele teria para pegar o bonde, mas nem isso ele tinha mais naquele momento. Ele olha para o seu dedo, o seu anel de formatura ele já havia dado, e ele pensa: o que eu faço? E aí a gente vê o exemplo de fé, meus irmãos. Naquele momento, muito devoto de Maria, mãe de Jesus, ele faz uma prece. E ele olha para aquele jovem e diz: você acredita? Você confia em Maria, mãe de Jesus? E o jovem: claro, sim. Então vem cá, meu irmão, receba este abraço, e abraça fortemente aquele irmão. Chegue na sua casa, abrace a sua esposa, abrace seu filho dessa mesma forma e pense em Maria. E que Deus e Jesus ajude vocês. É o que ele tinha para dar. Mas naquele momento ele teve essa fé. E quantas vezes nós, muitas vezes não temos, achamos que não temos nada para doar, nada para dar, nada para fazer por alguém, porque a nossa fé está sem ação naquele momento. Esse momento é muito interessante porque ele retorna ao seu lar com aquele pensamento: será que eu não poderia ter feito mais? Será que eu não poderia ter ajudado um pouquinho mais aquele irmão? Mas como, né? Mas Maria, eu creio que Maria, porque eu sei que ela vai conseguir ajudar ele e a família. E fez a prece dele também. 2 semanas depois, chega na Federação Espírita Brasileira aquele rapaz bem arrumado. Chega nele e diz: Bezerra, sou eu. Vinha umas 2 semanas atrás conversar com o irmão e eu vim aqui lhe agradecer. E aí ele devolve aquele abraço a Bezerra. E ele diz: naquele dia que eu saí daqui, eu cheguei em casa, abracei a minha esposa, abracei meu filho, fizemos uma oração com a água, como também o irmão tinha falado. E aquela água que nós bebemos era como se fosse um alimento. E nós não sentimos nem fome, nós não tínhamos o que comer, acordamos no outro dia sem fome. E de repente bate a minha porta uma pessoa oferecendo um emprego, um trabalho. Então eu vim aqui agradecer, porque Maria realmente atuou nas nossas vidas. Então a gente vê nesse momento, gente, o que Emmanuel está dizendo aqui, né? Que essa árvore da fé viva, ela não cresce no coração miraculosamente. Nós temos que exercitar, nós, e depende de cada um. Não é um manual de como eu vou ter fé, né? O conhecimento da fé vai nos ajudando, vai nos auxiliando. A humildade, essa conexão com a espiritualidade maior. Nós realmente entendermos a necessidade que temos dessa conexão, de fazermos a nossa prece, de pedirmos o auxílio e principalmente agradecermos, porque tudo vem como um aprendizado. Muitas vezes ao nosso olhar, aquilo que acontece para nós é um desastre, é uma catástrofe, mas vem para nos mostrar, a nos fortalecer, e assim são todas as coisas na nossa caminhada. Tem problemas que nós tínhamos lá atrás, que hoje, se nós lembrarmos, nós vamos pensar: bah, mas já passou, e eu nem lembrava mais disso, e foi naquele momento um tormento muito grande, mas passou. Então tudo vai passar, mas a gente precisa exercitar essa fé. No Evangelho ainda nos diz, Kardec nos traz lá no capítulo 19, em certas pessoas a fé parece de algum modo inata, uma centelha, basta para desenvolvê-la, né? Parece assim que a pessoa já tem aquilo impregnado, e com certeza, porque eu fico imaginando Lívia, lá do 2000 anos, naquela época, aquele momento Jesus estava ali. Imagina Lívia hoje. O que seria Lívia hoje? Um passar de todos esses séculos. Hoje, essa fé, imagina que ela já tinha lá naquele momento. Nós, há 2000 anos e poucos depois, a gente ouve tanto falar do Mestre, às vezes parece que essa nossa fé é tão vacilante. Ela precisou apenas de umas palavras, de uns ensinamentos, e que logo que Jesus é crucificado, Simeão começa a falar para o povo, e ela começa a acompanhar, a ouvir, e dali ela vai aprimorando mais aquela fé. Aqui eu trouxe a imagem da mulher hemorroíça. É outro exemplo de fé que eu particularmente adoro, amo muito falar quando faço palestras sobre fé. Geralmente eu falo e uso ela, porque para mim é um dos maiores exemplos de fé também que nós temos. O evangelista Lucas nos traz essa passagem dela, uma mulher que sofria de um fluxo sanguíneo de 12 anos sem ninguém conseguir curá-la.
já era uma senhora, e Lucas nos narra, né, que ela, e isso eu trago para nós, e eu geralmente falo isso nas palestras, como seria nós neste momento, sabendo que Jesus iria passar aqui na rua agora? Daqui a algumas horas Jesus vai passar por aqui. Será que nós iríamos querer ir atrás de Jesus? Nós precisamos pensar isso. Ela não queria nem ser vista, ela não precisava ir à frente de Jesus. Para ela bastava tocar nas vestes de Jesus. E ela sabia, ela não só, eu creio que vou ser curada. Não, eu sei. E é muito interessante essa história, e é bom a gente estudar um pouquinho, que a gente aprende muito na Gênese, fala um pouco do que aconteceu nesse momento também na nossa obra Gênese. Quando ela toca as vestes de Jesus, Jesus diz: alguém me tocou, né? E aí um dos discípulos, que a gente não sabe quem, eu até imagino, Simão Pedro também acha que foi Pedro, pela forma que indagou Jesus, né? Ele diz assim: mestre, mas todos te tocam? Não. Alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saíram virtude, saiu poder, saiu cura dele. E não foi ele. A gente olha e a gente pensa: não, foi Jesus que curou. A fé daquela mulher fez com que... E lá na Gênesis explica isso. Vamos ler lá, meus irmãos, vocês vão entender a questão dos fluidos e a importância da fé. E lá, quando a gente lê, fala de bastou aquele toque, porque ela sabia. Ela não só acreditava, ela sabia que ela seria curada, ela teve essa fé. Ela só queria tocar, tanto é que ela se abaixa, ela chega a cair, e ela toca nas bordas da vestimenta do Cristo. E aí Jesus diz para ela que a fé dela a curou, né? Isso é muito interessante, porque foi a fé dela, aquilo que ela buscou, a ação dela. Eu não posso de repente ficar sentada só orando, só rezando, só fazendo as minhas preces, mas não ter isso em ação. Eu preciso buscar também a minha melhora, para que eu receba realmente, para poder exercitar essa minha fé, para mim poder mostrar que a minha fé não é algo parado, algo estagnado, não, é algo que eu vou em ação. E essa mulher fez isso. Ela teve aquela fé em ação. Eu acho maravilhoso isso. Eu geralmente comento como seria nós neste momento, que nem eu falei que se Jesus estivesse passando aqui, talvez a gente quisesse olhar para ele, né? Eu digo sinceramente, eu acredito que eu gostaria de olhar, queria que Jesus me visse. E eu imagino que a gente tem esse pensamento, mas lá naquela época essa mulher já tinha essa fé. E imagina quanto tempo depois a gente ainda não tem essa fé tão iluminada e com tanta certeza de que realmente dá certo, de que realmente vai acontecer. Ainda no mesmo capítulo do Evangelho, no capítulo 19, sobre a fé, há instruções dos Espíritos. O Espírito José, ele nos traz assim: para ser proveitosa a fé, tem de ser ativa, não deve entorpecer-se, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Gente, olha que lindo isso. Para ser proveitosa, é aquela velha frase, né? A fé sem obras, ela é morta. A gente precisa exercitar essa fé, colocar ela em ação. E tem tantos momentos, tem tantas oportunidades, agora no momento que estamos vivenciando. Quantas pessoas precisando do nosso carinho, precisando do exercício, e nós também precisando disso. A gente podia ouvir palestra, ler uma obra edificante, a gente fazer a nossa prece, a gente se vincular, se conectar à espiritualidade maior. A gente buscar essa fé através dos irmãos, que são tantos, que nos deixaram exemplos belíssimos. Nós poderíamos aqui destacar muitos irmãos que nessa caminhada nos deixaram vários exemplos. Torcemos hoje esses, né? E alguns mais que vão ser citados, mas que a gente não perca a oportunidade, porque os Espíritos estão nos dizendo, e sempre quando eles falam na fé, eles estão falando na ação. Que a gente não espere, que a gente vá à luta, que a gente busque, que a gente não se acomode naquilo que a gente pensa ser. Eu acredito que Deus quis assim. Que bom, Deus quis assim, mas Deus também quer que a gente haja dentro daquilo que Ele está propondo. Deus quer que a gente busque, que a gente valorize, que a gente acompanhe, que a gente seja solidários. E a gente vê agora nesse momento, não é grande, os momentos que estão chegando até nós.
pessoas devolvendo seus entes queridos à espiritualidade. Pode ser um de nós, daqui a pouco pode ser nós mesmos. E como está a nossa fé neste momento? Aqui também ainda o Espírito José nos traz que a fé sincera é empolgante e contagiosa. Gente, isso é muito importante. Eu trouxe a imagem do há 2000 anos, naquele cenário belíssimo e ao mesmo tempo triste também, que nos mostra o presente, né, que eles vão dar ali, né? Os romanos fazem aquela festa para entregar os cristãos para aqueles leões ferozes, aqueles bichos esfomeados que estavam ali naquele momento. E João Cleófas está ali, inclusive, guiando essa multidão nesse momento. E é muito interessante, porque quando eles recolhem eles, Lívia poderia ter saído. Lívia poderia ter, né? Porque eles ainda olharam para ela, ela estava com vestimenta ainda de uma mulher, de um senhor ali naquele momento. Era a esposa de Públio Lentulus, mas os romanos, os guardas, não sabiam. Levaram todos eles para lá. E naquele momento ela pede para sua serva Ana que troque de roupa com ela. É muito interessante, porque ela disse: Jesus está me chamando. Por que Lívia não teve medo naquele momento de ser devorada por esses leões? Às vezes a gente tem medo de um cachorro pitbull se a gente vai entrar na casa de alguém. Ela não teve medo porque ela sabia, ela tinha certeza da vida futura. Ela sabia que Jesus a aguardava. Ela sabia que Simeão, que já estava desencarnado, a aguardava. E naquele momento ela busca aquilo que não estava muito distante, estava dentro do seu coração, aquela fé enorme, a certeza de que Jesus estaria a esperar por ela e por todos aqueles cristãos. E ela sabia que ela poderia, de certa forma, deixar que eles, os cristãos, fossem devorados, e ela não. Mas em nenhum momento ela fez isso, pelo contrário, ela estava ali cuidando deles, amparando eles, ainda dando aquela fé, dividindo aquela fé enorme que ela tinha para aquele momento, que aos nossos olhos seria um momento cruel. Ela consegue levar paz, levar harmonia e fazer com que eles todos se reunissem naquele momento ali. E é muito interessante, porque ao invés de conseguirem tirar ela de lá, tiram a serva dela, que é a Ana, achando que fosse ela, porque elas tinham trocado de roupa. E ela pede para Ana, ela ainda diz assim: Ana, troca comigo sim, pegue as minhas joias. E a Ana diz: mas por quê? Porque eu quero primeiro encontrar o Cristo. Por quê? Porque ela não tinha como escapar daquilo ali, porque ela sabia que todos os cristãos iriam ser devorados naquele momento. E Ana vai mais na retaguarda, fica para trás, achando que ela iria depois, porque era o pensamento também de Lívia, que Ana iria depois, ela sendo trocada de roupa naquele momento. Só que na hora os guardas recolhem Ana, e Ana não é devorada pelos leões. Mas a gente vê a tamanha fé e mostra, e aí eu nem vou contar para vocês, porque eu acredito que seja muito mais interessante vocês irem lá e lerem no 2000 anos, quando Simeão a recolhe e quando Jesus chega para ela e fala as palavras lindas que eu me coloquei no lugar daquela mulher ouvindo Cristo me dizendo tudo aquilo. E aí a gente traz, uma conversa de Públio Lentulus com Cristo, um pouquinho antes de tudo isso acontecer, só para a gente entender um pouquinho mais sobre Lívia. Porque ele vai até Jesus procurar cura para Flávia, sua filha, que estava com lepra, estava doente. Mas ele não queria se mostrar que queria aquilo que os outros vissem. E Jesus fala assim para ele: sim, Públio Lentulus, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Então Jesus deixa bem claro que não foi pelo orgulho dele, mas pela fé que a esposa tinha, a filha dele seria curada.
para ver que obra maravilhosa, né, gente? Já estamos encaminhando para o fim. Só para a gente finalizar agora, né? A gente tem aqui, eu trouxe uma mensagem de João de Cleófas, que está lá na obra 2000 anos, trouxe bastante referência da obra para que vocês leiam, busquem ela, porque é um romance de Emmanuel belíssimo, que nos faz aprender o que muitas vezes o orgulho, a vaidade, o poder nos causa séculos de arrependimento e muitas reencarnações para poder consertar. João de Cleófas diz assim: recomendou o Senhor que jamais colocássemos a luz sobre o alqueire. Não apagueis a claridade que deve iluminar o nosso exemplo de coragem e fé. Então que a gente não esconda, que a gente não coloque isso embaixo do alqueire, né? Que a gente não coloque essa luz de Jesus, essa luz do bem, essa luz da fé que nós buscamos, para que a gente possa cada vez mais edificar essa fé. Que a gente não esconda ela, que a gente deixe essa luz brilhar, que a gente deixe essa luz irradiar, porque que nem um abraço, agora nós estamos podendo abraçar, né? A não ser virtualmente, que a gente sente saudade do contato físico, mas a gente pode, através da prece, iluminar os outros, através dos bons pensamentos, através das situações que nos chegam, através dos exemplos que nos são narrados, dessas obras maravilhosas que nos vêm nos edificar. Podemos agora, através do que aqui a gente trouxe, poucas coisas, em poucos minutos que a gente tem para falar, mas que a gente busque essa fé em Deus, em Jesus, porque não estamos, meus irmãos, desamparados, nenhum de nós. Essa pandemia chegou, assim como já tivemos em outros momentos também, situações bem parecidas, se formos olharmos outras pandemias na história que tivemos, que também devolvemos irmãos, grandes irmãos também à espiritualidade, mas que tenhamos a fé, que a vida real é a vida espiritual e não essa, e que enquanto estamos aqui, estamos em exercício de fé e de ação. Eu agradeço muito a oportunidade. E não esqueçam que tudo passa e isso também vai passar. O meu agradecimento a todos, uma boa noite, que fiquem em paz e que tenham muita fé nos corações. Então, meus prezados irmãos, após ouvirmos essas consoladoras e confortadoras palavras, nós só temos a agradecer ao nosso Criador, ao Mestre Jesus, pelo bálsamo destas orientações seguras, em que podemos sentir a presença augusta destes servidores do bem, que jamais se cansam de nós, que jamais desistem de nós, bem como o Mestre Jesus, acreditando sempre em cada um de nós, acreditando no ser imortal, no ser que foi criado para a luz. Obrigado, Senhor, por mais estes momentos gloriosos, onde buscamos o conforto, o refrigério para as almas, nestes momentos tormentosos, porém necessários no processo evolutivo do planeta e de seus habitantes. Obrigado por tudo, portanto, damos por finalizada esta atividade abençoada em Teu nome, Senhor. Que assim possa ser.